Para começar o Ver Mais, momento fofura. Alice é uma menina de 2 anos de idade, filha de brasileiros, mas nascida em Londres. E os vídeos dela falando palavras difíceis do português ganharam internet. De onde será que vem tanta habilidade? Das palavras. Libélula. Esta é Alice no País das Maravilhas da linguagem. Oftalmologista. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Com apenas 2 anos e 1 mês, a Alice mostra uma habilidade incrível para falar. O vídeo dela repetindo palavras difíceis viralizou na internet. Foi tanta fofura que o perfil da mãe passou de 1 milhão de seguidores. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Agora outra palavra. A Alice é filha de brasileiros, mas nasceu e mora na Inglaterra. E agora a gente vai visitar a casa da Alice aqui em Londres para conversar com os pais e tentar bater um papo com ela também. Quem chegou, amor? Amor. O que está acontecendo na casa? Todos vão guardar na casa. O que está acontecendo aqui em casa? Leitura é com ela mesmo, mas nessa fase é o ato de descrever as ilustrações e usar muito a imaginação. Quando a Alice fala, derrete os internautas. Tempos atrás, ela já tinha ganhado muitos admiradores ao ensinar alguns exercícios físicos. Agachada em pé, agachada em pé. E também quando contou tudo sobre os benefícios de comer brócolis. Faz muito bem para a saúde. Isso mesmo. Ele tem muitas Vitaminas. Sempre eu gravei assim e eu falo com ela, ela olha no meu rosto. Aí não fica aquela coisa, a pessoa atrás do celular, a criança olhando pra câmera. Então eu acho que ela não percebe também que eu gravo, sabe? Então ela nem faz ideia que tem vídeo. Não faz. Eu dificilmente mostro os vídeos pra ela também. Depois que acaba, ela nem pede. Ela não pede porque ela não sabe, né? Os pais perceberam que Alice estava ligada nas palavras quando ela tinha apenas 1 ano e 2 meses. A gente estava cantando musiquinhas e aí de repente ela começou a completar a letra da musiquinha com a gente. E aí isso aí pra gente foi bem impressionante. A gente meio que se cutucou e falou assim, caramba. E ela sabia toda a letra da música. O casal conta que incentivar a comunicação dela sempre foi algo muito intuitivo. Desde que ela nasceu, a gente conversava com ela e explicava o que estava acontecendo. Mesmo que ela fosse recém-nascida, a gente dizia, a gente está indo trocar a fralda agora eu vou abrir a tua fralda e coisa assim, especialmente. A gente acha que a pandemia, no nosso caso, ajudou o desenvolvimento. Já que eu estava trabalhando de casa durante a pandemia, a gente podia passar mais tempo dando mais atenção a ela. Carismática, esperta, entende. Esperta e sempre atenta, Alice não tem ideia do sucesso que faz. Ela é uma criança como outra qualquer, né? Os livros fazem parte como se fosse uma brincadeira para ela também. Mas ela gosta muito de brincar com outras coisas, de pular, de correr. É importante para ele se desenvolver em diversas esferas, não só no intelecto, né? E não só para se desenvolver, né? Mas para ser criança, ser feliz e poder curtir a infância, né? Tchau! Tchau! Uma infância ilustrada com o mundo maravilhoso das palavras. Nossa, que demais, gente! E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Ver Mais a fonoaudióloga Michele Wojcinewski Cipriano Dias, pós-graduanda em fononeuropediátrica. Já comecei atropelando. Falei bem, Michele? Boa tarde. Boa tarde. Falou super bem, já acertou o sobrenome. Mas é o sobrenome daqui, né? Você é formada no Rio de Janeiro, mas você é daqui ou de lá? Eu sou daqui, me formei lá, mas eu sou daqui. Tem um pouquinho, pegou um pouquinho do sotaque. Peguei, misturou um pouquinho. Inclusive dava para notar o sotaque da Alice um pouco, americano em algumas, britânico em algumas palavras, porque ela tá, né? Essa menina, ela é brasileira, mas na verdade nasceu lá, então ela tem dupla cidadania. Sim. Mas assim, vamos lá, diante do caso da menina Alice, com 2 anos, é esperado que uma criança fale tão bem assim?
Olha, não é esperado não. Ela com certeza tem uma predisposição, como se fosse um talento para aquisição de linguagem. Ela foi muito bem estimulada, aquilo que a mãe dela falou ali, de narrar as coisas desde recém-nascido, deve ser feito com todos os bebês. A aquisição de linguagem começa desde que a criança nasce. E a gente vai colher os frutos dessa aquisição ali por volta de 11 meses, 1 ano, que a criança começa, mamãe, papai e as palavrinhas pequenas. Mas a Alice mostra, assim, uma predisposição, um desenvolvimento de linguagem além dos 2 aninhos dela. As frases que ela fala, as coisas que ela pega e interpreta e se expressa são, assim, de crianças de 4 anos, mais ou menos. Por diversas vezes a mãe ressalta que a bebê não tem acesso às telas. Muitos dizem que as crianças hoje são mais evoluídas por conta da tecnologia. O que você acha sobre isso, sobre o não uso das telas, no caso do processo de evolução da Alice? Então, para a linguagem tem tudo a ver. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças sejam expostas às telas, tanto televisão quanto celular, a partir dos 3 anos de idade, 3 anos no mínimo, 3, 4 anos. Então, para aprender a falar, a criança precisa se desenvolver na prática. É bem aquela questão de aprender na prática mesmo, se joga que tu vai aprender. Sim. Então, assim, desde recém-nascido, desde bebezinho, o bebê precisa de interação, precisa de alguém que fale com ele, que diga, olha, vamos tomar banho agora, vamos lavar o corpinho, a barriguinha, e assim a criança vai adquirindo o vocabulário. Se eu deixo a criança na frente da televisão, na frente do celular durante muito tempo, a televisão, o celular vai falar com ela, mas não vai pedir que ela aprenda nada, vai estar tudo muito pronto. Então, essa questão da habilidade interacional fica um pouco prejudicada, sim. É por causa mais da interação. Então, porque eles recebem uma gama de informações, muitas informações, né? Agora, Michele, como é que é o desenvolvimento da fala da criança? Tem idade certa? Tem idade certa, sim. Assim como a gente vê no desenvolvimento motor da criança, com 6 meses tem que sentar. Com aproximadamente 1 ano tem que andar. Por mais que a gente tenha aí uma faixa de tolerância, de 5 a 7 meses a criança tem que sentar, e a gente tem os 6 meses, assim, o 6º mês bem marcado para isso, para a criança conseguir se sentar sozinha. Para a linguagem também. Então, assim, se a criança tem o tempo para sentar, para andar, tem para aprender a falar também. Com aproximadamente 1 ano, a criança tem que ter algumas palavrinhas, mamãe, papai, papá, tá? Com ali aproximadamente 2 anos, de 1 a 2 anos, a criança aprende a ganhar vocabulário. Então, assim, ela aprende a aprender muitas coisas, aprende a ganhar vocabulário, e ali com 2 anos ela já tem 100 palavras, já faz frases pequenas como vem mamãe, quer papá. Então, se a criança chega com 2 anos e ainda está naquela fase de falar só mamãe, papai, papá, tem um atraso de linguagem aí. Então, a gente vê de acordo com esse crescimento, é sempre exponencial. E esse atraso de linguagem pode indicar o que, por exemplo? Pode indicar, por exemplo, uma criança muito exposta às telas, que acabou não aprendendo a interagir, e com a falta do aprendizado da interação, não aprende a ganhar vocabulário, a fazer frases, a se comunicar com as pessoas. Vira uma criança, às vezes, muito irritada, porque né, já tem uma idade, já tem uns 2, 3 aninhos e ainda não sabe se expressar de acordo com a idade dela. Então, é mais ou menos por aí. No caso, Michele, com relação a essa questão de idade do seu tempo, cada criança tem um tempo, é um período grande que tu pode desenvolver a fala, a aprender, né? Agora, por exemplo, se passa muito tempo, vamos lá, uma criança de 4 anos que ainda não sabe se expressar, é um sinal de alerta aos pais no sentido de alguma falha cognitiva, alguma situação cognitiva, assim, digamos assim? Pode ser uma falha cognitiva, sim, ou pode ser simplesmente, o que é mais comum que a gente tem, um atraso simples de linguagem, que por falta de interação, por falta de conversar com a criança, ou muitas vezes a família conversa com a criança, mas alguma coisa ali que a gente ainda não descobriu bem a causa, acontece que acarreta um atraso de linguagem, muitas vezes tem uma predisposição genética. E muito bom a sua fala, viu? Porque eu conheço muitos pais que se assustam, que às vezes não estão no padrão, mas às vezes é algo que pode ser resolvido, né? Claro, procurar um profissional e ser resolvido assim. Eu queria que você falasse, né, desse uma sugestão aos pais para estimularem, então, a fala de forma saudável, quem sabe
virar uma próxima Alice? Dá pra fazer o quê? Qual é o segredo de transformar um bebê igual a Alice? Então, transformar na Alice é difícil, mas não é impossível. Muitas crianças são muito espertas, tão espertas quanto ela. Mas é o essencial, interaja com a sua criança, brinque com a sua criança. A criança aprende brincando, ela precisa da brincadeira para o aprendizado dela desde que ela nasce. O bebê, no final do primeiro mês de vida, já está rindo, já está respondendo pra gente, fazendo os barulhinhos de bebê. Com 6 meses já pega os brinquedinhos, já pega a comida, já quer brincar, já chama a nossa atenção. Com 1, 2 anos, 3 anos de idade, eles são o poço de energia e querem brincar o tempo todo. Então, senta no chão para brincar com a criança, narra as atividades durante o dia, narra o que vai fazer, onde vai e só tem a ganhar e a aprender. Ai, demais. Michele, você é muito boa, fantástica, especialista, referência, então, em pediatria, em crianças, né? E isso é muito legal, né? Eu acho que muitos pais ficaram sossegados aí com a sua fala. Muito obrigada e volte sempre aqui ao programa. Muito obrigada. Valeu. Conversamos, então, com a fono, a Michele Cipriano Dias.